O sol queimava como uma lâmina sobre as areias do Nilo quando os soldados selaram a tumba. Ninguém ousou perguntar por que, entre as pedras e os símbolos sagrados, o corpo ainda respirava. Ela, a princesa real de Mênfis, não chorou. Seus olhos não se desviaram nem quando os gritos abafados começaram a ecoar lá dentro. Era o fim de um marido, mas o início de algo muito maior. Um segredo que só os deuses e os crocodilos ouviram. O povo a chamava de benevolente, os escribas de pura como lótus. Mas nenhum pergaminho sobreviveu para contar o que ela viu naquela noite em que os portões do palácio foram violados. Nem como descobriu que o homem que amava dividia o leito com outra, e a lealdade com os persas. Antes de mandá-lo ao túmulo, vivo, ela olhou nos olhos dele. Por que, Nakur? Porque o poder é mais eterno que o amor, minha princesa. Dizem que ela consultou um sacerdote cego antes de agir, que o velho viu nas estrelas um presságio, que o destino do Egito dependia do silêncio daquela traição. Mas quem era ela? Como chegou ao ponto de enterrar o próprio marido vivo? E o que havia de tão valioso naquela traição que merecesse um castigo pior que a morte? Essa história não está nos papiros, mas sobreviveu nos sussurros dos pescadores do Nilo, nos olhos desconfiados das sacerdotisas de Ísis e nas tumbas que ninguém ousa abrir. Porque em 600 a.C., nas margens sagradas do Egito, uma princesa escolheu a vingança e o Egito jamais foi o mesmo. No coração do Baixo Egito, entre colunas de alabastro e jardins regados com água do Nilo, vivia a princesa Naisara, filha do faraó Horemheb II. Com apenas 23 verões, ela era tida como símbolo de equilíbrio e beleza, educada nas artes, nas leis de Maat e nos mistérios dos templos. Seu sangue carregava linhagens de guerreiras núbias e sacerdotisas tebanas. Mas seu olhar era marcado por algo mais antigo que o próprio Egito, uma tristeza silenciosa, como se já soubesse que seria traída. Desde pequena, Naisara vivia entre duas forças, o dever sagrado como filha do Deus vivo e a sede humana por amor. Seu pai, já velho e adoecido, não escondia a esperança de vê-la casada com um homem forte, capaz de proteger o trono em tempos de incerteza. O império andava instável. Havia rumores de rebeliões entre as tribos do Delta e boatos de que os persas conspiravam ao leste. Foi então que surgiu Nakur, um general de origem nobre, filho de um vizir influente. Alto, corajoso, com voz firme e olhar de quem sabia comandar exércitos e encantar corações. Quando Naisara o conheceu, o ar pareceu mais leve nos jardins do palácio. As sacerdotisas murmuravam que Ísis sorria para eles. O casamento aconteceu durante o festival da Cheia do Nilo, sob bênção dos deuses e aplausos do povo. Por um tempo, tudo foi paz. Naisara caminhava com ele pelas margens do rio, onde pescadores abaixavam a cabeça em reverência. À noite, dançavam ao som de harpas, e Nakur prometia filhos e fidelidade. Ela acreditava, ela queria acreditar, mas o Nilo, eterno em seu ciclo, já conhecia o gosto da mentira. No palácio, rumores cresciam. Os criados cochichavam sobre visitas secretas à ala oriental, onde dormia uma jovem concubina estrangeira. Naisara, fiel à dignidade real, calava. Até que uma tarde, enquanto rezava sozinha no templo de Bastet, ouviu dois sacerdotes discutindo. Não sabiam que ela escutava. O general Nakur passou a noite com o emissário persa. Algo está sendo tramado. Se Horemheb morrer, o caminho para o trono estará aberto. Ela não tremeu. Apenas voltou ao palácio e fitou Nakur nos olhos. Ele sorriu. Mentiu. Beijou-lhe a mão. Mas naquela noite, enquanto ele dormia ao seu lado, ela chorou em silêncio, encarando o teto de pedras frias. O amor estava ali, mas o medo começava a enraizar-se. Não sabia ainda o que faria, mas sentia. Algo estava para ruir. O Egito dormia em paz.
Mas Naisara já havia acordado para a verdade. A chuva rara caía sobre Mênfis como bênção dos céus. Mas naquele dia, a água lavava sangue. O rei Horemheb II, pai de Naisara, fora encontrado inconsciente aos pés do trono, com espuma nos lábios e um pergaminho persa caído ao lado. Os médicos do palácio correram, aplicaram ungüentos e rezas, mas o velho faraó não despertou. Os olhos da princesa arderam. Nakur chegou tarde, ofegante, com roupas manchadas de vinho. "O que houve com meu pai?" ela perguntou. "Um ataque dos deuses. Foi o destino", respondeu sem encará-la nos olhos. Mas Naisara conhecia seu marido. E naquela resposta seca havia algo podre. Naquele mesmo dia, os escribas imperiais encontraram entre os rolos reais um documento que jamais deveria estar ali. Uma proposta secreta dos persas. Tratava-se de um tratado de submissão. Em troca de ouro, proteção e permanência no trono, Mênfis entregaria seu exército, assinado por Nakur. A princesa não gritou, não quebrou nada. Apenas caminhou até a margem do Nilo, onde os crocodilos dormiam nas sombras. Ali, sentada na areia úmida, deixou o vento bagunçar seus cabelos negros enquanto o mundo desmoronava dentro dela. Naquela noite, não dormiu. Sentou-se ao lado do leito de seu pai, que respirava fraco. Passou os dedos pelos pés enrugados dele, como fazia quando era menina. E ali, naquela fraqueza real, entendeu: ou ela agiria, ou perderia tudo. Dias depois, uma anciã do templo de Néftis a procurou. Dissera ter tido um sonho com a filha do faraó. Um sonho de morte e poder. Trouxe com ela uma pequena caixa de ébano. Dentro, um escaravelho esculpido em ônix e um fio de cabelo preso com resina. Quando o homem dividir a cama e o trono, trairá o corpo e o espírito. E seu sangue pedirá justiça não com espada, mas com terra. Naisara sentiu o corpo gelar. "Por que me diz isso?" perguntou. "Porque a lua sangrou na noite em que vocês se casaram. O Nilo nunca aprova o falso amor." A mensagem era clara. Algo maior estava em movimento. E ela, a filha do rei, não podia mais fingir que não via. Do alto das varandas, observou Nakur comandando os guardas, falando como se já fosse o novo faraó. Viu as mãos dele tocarem outra mulher nas sombras de um corredor, viu os templos sendo esvaziados por medo, as estátuas sendo cobertas por linho preto. Então, antes do pôr do sol, chamou seu criado mais fiel. "Zamar, prepare a cripta sagrada, mas não diga que é para um morto." O criado a olhou, confuso. Ela não explicou, apenas repetiu: "Não é para um morto, ainda não." O chamado estava feito. O silêncio não era mais possível. Algo dentro dela havia se rompido, e a princesa jamais seria a mesma. Por 3 noites, Naisara evitou o templo. Evitou também o olhar dos guardas, as perguntas das sacerdotisas e o toque de Nakur. Refugiou-se nos jardins fechados, entre estátuas cobertas de musgo e tamareiras que pareciam entender seu silêncio. Ela tinha tudo nas mãos: a verdade, o poder, os aliados em segredo. E ainda assim hesitava. Sentia o peso de milênios sobre os ombros. Se punisse Nakur, seria lembrada como uma assassina. Se calasse, seria cúmplice da ruína de seu povo. Como julgar o homem que dividira seu leito? Como enterrar alguém ainda vivo, mesmo que culpado? Na 4ª noite, ajoelhou-se diante da estátua de Ísis de olhos úmidos. "Mãe dos céus, protetora das mulheres, fala comigo", sussurrou. "Mostra-me se a justiça pode nascer do ódio, ou se estou sendo cega pelo orgulho." Mas Ísis não respondeu. Apenas o silêncio, apenas o som dos juncos balançando ao vento. Na manhã seguinte, Nakur surpreendeu-a com um presente. Um colar raro, feito com pedras azuis do Sinai e dentes de leão do deserto. Era belo, mas mais que isso, era simbólico. "Para que lembre de onde veio", disse ele sorrindo, "e para que nunca esqueça quem está ao seu lado quando o mundo desaba." Ela forçou um sorriso.
Mas sentiu no peito o gosto de ferro, um aviso do corpo que a alma não queria escutar. Naquela mesma tarde, Zamar a chamou discretamente. Senhora, a concubina estrangeira. Ela foi vista entrando nos aposentos de Nacur e saiu chorando, e com sangue entre as pernas. O silêncio dela cortou o ar. Era uma criança? Era. Ali, o chão tremeu. Mas a princesa ainda não se moveu. No dia seguinte, enquanto a corte inteira se reunia no salão principal para orar pela saúde do faraó, Naisara sentiu as mãos tremerem diante da multidão. Nacur discursava com fervor, dizendo que os deuses davam sinais, que era hora de renovação. E muitos aplaudiam. Ela, filha do rei, era agora sombra, um enfeite, um véu. E mesmo assim, ainda hesitava. Na noite seguinte, visitou o quarto do pai. Sentou-se ao lado dele. O velho respirava com dificuldade, mas de repente seus olhos se abriram. "Pepe, filha", sussurrou. Ela se aproximou emocionada. "Pai, sou eu, Naisara." Os olhos dele brilharam e um fio de lágrima escorreu. Com esforço, ele segurou sua mão. "Não tema o escuro, tema o silêncio." Ela não entendeu de imediato, mas aquelas palavras seriam como uma lâmina cortando a névoa que ainda restava dentro dela. Quando saiu do quarto, passou pelo corredor onde o colar dado por Nacur ainda repousava. Parou, pegou-o e o quebrou em duas partes. Não era mais uma princesa hesitante, era uma mulher com um destino, mas ainda faltava alguém que a fizesse enxergar com clareza total, alguém que abriria os olhos dela para o que precisava ser feito, sem piedade. O velho sacerdote vivia além das muralhas de Mênfis, perto de uma curva esquecida do Nilo. Era cego dos dois olhos, mas dizia enxergar os corações melhor do que os deuses. Chamava-se Akhmen, e poucos se lembravam de sua origem. Uns diziam que fora conselheiro do avô de Horemheb, outros que fora banido por saber demais. Naisara o encontrou ao amanhecer, após uma noite sem dormir. Levou consigo apenas uma túnica simples e um punhado de tâmaras. Quando chegou à casa dele, uma construção de barro coberta por folhas secas, o velho já a esperava, sentado diante de um incensário fumegante. "Você demorou, filha do trono?" Ela parou, surpresa. "Como sabe quem sou?" Ele sorriu, revelando dentes gastos. "Mudei, porque a dor de uma rainha pesa mais no ar do que o cheiro da mirra. Sentei-me aqui e esperei você desde a noite em que o faraó caiu." Ela se ajoelhou à frente dele, sem saber o que dizer. "O que faço, sábio? Ele traiu meu povo, traiu o meu corpo, mas ainda o amo." "Você ama o que ele foi, não o que ele se tornou. E se eu errar, se for tomada pela raiva?" O velho estendeu a mão e tocou o centro da testa dela com o indicador. "A raiva que protege não é pecado. O pecado é calar quando se tem a verdade nos olhos. Você é filha de reis, mas acima disso é guardiã do sangue do Egito. Se cair agora, cairão todos." Naisara sentiu algo dentro dela estremecer. "Eu sonhei com ele. Sonhei que Nacur ria enquanto os crocodilos devoravam um escriba." Akhmen ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu: "Nem todos os sonhos vêm do sono. Alguns são sussurros dos mortos." Ele então se levantou com esforço e foi até um baú de madeira escura. De lá tirou um pergaminho selado com cera antiga. Este decreto foi escrito pelo faraó antes de adoecer. Está assinado. Ele previa a possibilidade de traição e te entregou o poder de decidir, sozinha. Ela pegou o rolo com mãos trêmulas. As palavras estavam ali, claras como a luz do deserto. Seu pai lhe concedera o direito de julgar e punir em nome da coroa. "E se o povo não aceitar?" murmurou. "O povo teme a verdade, mas respeita a justiça. Se fores firme, o Nilo te abençoará." Ela se levantou, respirou fundo, encarou o céu aberto. Então a tumba será selada, e o traidor enterrado antes da morte. Akhmen não sorriu, apenas assentiu.
Quando o último grão de areia cair sobre ele, não olhe para trás. Naisara partiu dali em silêncio, mas em sua alma um novo fogo se acendeu. Ela não era mais uma princesa em conflito. Era agora a espada invisível do faraó, o martelo da deusa. E o tempo de agir havia chegado. O sol queimava alto quando Naisara retornou a Mênfis. Os guardas abriram caminho em silêncio. Havia algo diferente em sua presença, um peso novo no andar, uma firmeza que ninguém ousava questionar. Ela não voltou para o quarto real. Foi direto ao salão do trono, onde o corpo frágil de Horemheb repousava sob mantos cerimoniais. Deu um beijo na testa do pai, fechou os olhos e sussurrou: "Agora é minha vez." Naquela tarde, mandou fechar os portões da cidade. Nenhum soldado, nenhum estrangeiro, ninguém sairia até o fim do julgamento. Ela mesma convocou os escribas, os anciãos, os sacerdotes. Em uma sala secreta do palácio, apresentou o decreto selado. As assinaturas estavam ali. O faraó havia autorizado sua filha a agir em caso de traição. As testemunhas ficaram em silêncio. Alguns suaram, outros baixaram a cabeça. Naisara então disse com voz firme: "Não pedirei permissão. Aviso apenas que, ao nascer da lua, a punição será cumprida." Enquanto a notícia se espalhava pelos corredores do palácio, Nacur dormia. Embriagado do vinho que tanto consumia, roncava entre lençóis perfumados. Não sabia que seu tempo se esgotava, nem que sua própria esposa preparava seu túmulo. Zamar, o servo fiel, fora enviado à cripta de Bastet, onde antigas rainhas eram sepultadas. A pedido da princesa, limpou o lugar, acendeu tochas e ordenou que trouxessem grandes pedras. Mas, ao contrário dos outros sepulcros, esse não teria múmia. Teria um corpo vivo. Quando o sol começou a cair, Naisara vestiu-se com linho escuro, prendeu os cabelos e passou o bastão cerimonial em volta do punho. O povo foi chamado às margens do Nilo, onde um cortejo silencioso aguardava. Ninguém entendia o que estava para acontecer. Ela caminhou até os aposentos de Nacur. Parou à porta, bateu uma única vez. Ele abriu, sonolento. "Naisara, o que há?" Ela não respondeu. Apenas entrou, caminhando em direção a ele com olhos de pedra. "Você me traiu." Ele sorriu, tentando usar o charme de antes. "Traição é uma palavra forte. Você vendeu o exército egípcio aos persas, seduziu uma criança e matou o herdeiro dela. Jogou meu pai à beira da morte e achou que o trono seria seu." Ele tentou rir, mas parou ao ver o olhar dela. Era como olhar para uma estátua viva. Então, deu um passo atrás. "Você não tem coragem." Ela apenas levantou o braço. Os guardas entraram, pegaram-no pelos braços. Ele lutou, gritou, esperneou, mas já não era o general altivo. Era um homem nu de poder. Ao ser arrastado pelas escadas do templo, o povo assistia em silêncio. Ninguém ousou intervir. Ninguém ofereceu piedade. A cripta estava iluminada. Lá dentro, uma pequena cama de pedra, jarros selados, água e pão. Naisara queria que ele sentisse a passagem do tempo, o peso da própria respiração. Ela queria que ele ouvisse o som das pedras selando a entrada. "Naisara, você me ama, sempre me amou." Ela se aproximou devagar, olhou nos olhos dele e disse: "Sim, e por isso enterro também uma parte de mim." O som das pedras fechando a tumba ecoou pelo templo como um trovão. O limiar fora cruzado. Não havia mais volta. Após o sepultamento de Nacur, a cidade mergulhou em um silêncio estranho, como se até o vento hesitasse. Muitos esperavam sangue, revolta, gritos. Mas não houve guerra, nem sequer um protesto. O povo apenas aceitou. Porque, no fundo, já sabiam. Mas o palácio era outra história. Na manhã seguinte, o irmão de Nacur, um alto oficial chamado Amenut, exigiu uma audiência com a princesa. Entrou no salão como um leão ferido. "Você enlouqueceu, Naisara. Não tem autoridade para isso." Ela o encarou sem se levantar. "Meu pai me concedeu.
e o decreto foi selado pelos deuses. Amenut socou a mesa. Isso é vingança, covardia, enterrar um homem vivo? Onde está sua honra? Naysara se levantou, lentamente. A honra dele apodreceu junto com os segredos que escondia. Se você deseja segui-lo, há espaço na cripta. Ele hesitou. Estava furioso, mas sabia que não tinha força política suficiente para enfrentá-la. Saiu do salão com os olhos ardendo e jurou que o povo logo se voltaria contra ela. E, de fato, nem todos viam Naysara como justiceira. Alguns anciãos começaram a se reunir em segredo. Sacerdotes mais conservadores diziam que a princesa havia manchado os rituais, que o castigo era ofensivo às tradições. Diziam que o corpo, mesmo traidor, deveria ser entregue aos deuses, morto, não enterrado vivo. Naysara ouviu tudo em silêncio, mas sentia. Cada sussurro, cada olhar de canto, cada elogio falso. Ela estava no poder, mas era um poder cercado por escorpiões. Felizmente, nem todos eram veneno. Uma aliada inesperada surgiu. Merit, a concubina estrangeira que havia engravidado de Nakur e perdido o filho. Enfraquecida, mas viva, foi levada à presença da princesa por Zamar. Não a trago por pena, disse o servo. Ela quer falar. Merit se ajoelhou aos pés de Naysara com os olhos inchados. Senhora, eu não sabia. Ele me disse que o trono seria nosso, que você sabia de tudo. Naysara não respondeu de imediato. Depois estendeu a mão, ajudou a jovem a se levantar. Você foi usada como eu fui. Mas agora tem escolha. Pode partir ou pode ficar. Merit escolheu ficar. Com ela, Naysara montou uma rede silenciosa de informações dentro do palácio. Criadas, escribas, até mensageiros de baixo escalão, todos passaram a reportar diretamente à princesa. E o que ela descobriu era ainda pior. Havia uma carta enviada por Nakur aos persas, pedindo reforços para tomar Mênfis. Mas a resposta ainda não havia chegado. Ou seja, o inimigo externo estava a caminho. Naysara precisava agir rápido. Fortaleceu os portões, treinou a guarda interna e enviou emissários aos aliados mais fiéis de seu pai, pedindo reforço. Zamar, fiel como sempre, alertou. Senhora, se o povo souber que os persas vêm, pode haver pânico. Ela assentiu. Então não diremos, não agora. Primeiro preparamos, depois enfrentamos. Mas em seus olhos já se via o cansaço. Em menos de uma lua, perdera o pai, o marido e a paz. E algo ainda a perturbava. Durante as noites, escutava ruídos vindos da cripta. Vozes, batidas, murmúrios. Seria culpa? Seria loucura? Ou algo estava se movendo? Nas noites seguintes, Naysara passou a evitar o sono. Mesmo quando o corpo clamava por descanso, sua alma não permitia. A cripta onde Nakur fora selado parecia viva. Guardas começaram a relatar sons vindos do templo, como se alguém arranhasse as pedras por dentro. Um deles chegou a afirmar: Senhora, ouvimos preces, palavras antigas, ditas em voz rouca. E a preces? Ela perguntou, sem alterar o tom. Sim, como se ele falasse com os deuses. Naysara não respondeu. Apenas caminhou até os jardins, onde a brisa do Nilo lhe tocava o rosto. Fechou os olhos e tentou lembrar do homem que conheceu. O sorriso, o toque, os sonhos. Mas tudo aquilo parecia agora uma peça encenada, uma mentira bem contada. Ainda assim, parte dela sangrava. Naquela mesma madrugada, sozinha, coberta por um manto simples, ela caminhou até a cripta. Desceu degrau por degrau sem ser vista. Levava apenas uma lamparina. Quando chegou à porta de pedra selada, parou. Silêncio. E então, um som. Toque, toque, toque. 3 batidas. Precisas, como um pedido de perdão. Ela encostou a mão na pedra. Estava fria. Encostou o ouvido. Nada. E então, a voz. Naysara, meu amor, ainda está aí? O coração dela disparou. A voz era fraca, mas viva.
O peso da decisão caiu sobre seus ombros como a areia de uma tempestade. "Você ainda me ama?" perguntou a voz. Ela recuou um passo, ficou em silêncio. "Você me traiu, Nakur. Enganou meu pai, me enganou. Eu errei, mas você também. Pense bem, Naizara. O povo teme você. Eles me seguirão se eu sair." Aquela frase foi como um veneno escorrendo pelos ouvidos dela. "Então ainda sonha com o trono?" "Não, sonho em sair vivo, só isso. Mas não pense que será lembrada como heroína. Você cavou sua própria sepultura." Ela fechou os olhos. Ficou ali de pé, com a mão sobre a pedra, dividida entre o que restava de compaixão e o dever cruel que assumira. Então ouviu outra voz. Mas não era dele, era de dentro de si. A voz de sua mãe, morta há anos. "O perdão pode salvar a alma, mas nunca desfaz o veneno." Naisara recuou. Subiu as escadas em silêncio, o coração em chamas. Ao chegar aos aposentos, encontrou Merit esperando com um pergaminho nas mãos. "Senhora," chegou. A carta dos persas. Abriu o selo com as mãos trêmulas. Ali estava. Um acordo oficial assinado pelo comandante persa. Nakur havia negociado a entrada deles por Mênfis. Prometia rendição e aliança. Data: 2 semanas antes da queda de Horemheb. A verdade, enfim, inteira. O pai dela não adoeceu. Foi envenenado. E a hora dos inimigos se aproximava. Com o pergaminho em mãos, Naisara voltou à varanda do palácio e olhou o Nilo. Agora ela sabia. O sangue ainda corria lá embaixo, o do povo, o de sua família e, talvez, logo, o dela também. Na manhã seguinte, o céu de Mênfis amanheceu encoberto. Nuvens pesadas cobriam o templo de Ra, como se até o deus Sol tivesse virado o rosto. Naisara estava diante do espelho de cobre polido, os olhos fundos, os lábios pálidos. O pergaminho com o selo persa ardia como fogo em sua memória. Tudo fazia sentido agora. A doença súbita do pai, as movimentações secretas de Nakur, o silêncio de alguns guardas. Ela não era rainha de um povo, era apenas a peça de um plano maior. E mesmo após ter enterrado o traidor, o perigo não havia terminado. A carta revelava que tropas persas já marchavam para o delta, entrando pelo deserto em direção ao coração do Egito. Ela convocou o conselho secreto imediatamente. "Temos poucos dias", disse, "e estamos sozinhos." Um dos anciãos, o velho Yunep, balançou a cabeça. "Ninguém virá em nosso socorro. Os governadores do Alto Egito já foram corrompidos com ouro persa, e nossos exércitos, Nakur os desmantelou antes de sua prisão." Então lutaremos com o que temos," respondeu Naisara, mas no íntimo ela sabia, não era o suficiente. Pior ainda, os ânimos dentro da cidade estavam mudando. A fome começava a bater às portas. Os rumores se espalhavam como fumaça. Que a princesa havia perdido a razão, que mantinha um morto-vivo escondido no templo, que os deuses a haviam abandonado. Ao cair da tarde, um grupo de sacerdotes invadiu os jardins. Queriam abrir a cripta. Disseram que Naisara havia cometido blasfêmia e que o Egito estava amaldiçoado até que o corpo de Nakur fosse devolvido aos rituais funerários. Ela os enfrentou pessoalmente, sozinha. "Não toquem na cripta. Aquele homem não é mártir. É veneno." "Mas e se ele tiver dito a verdade?" questionou um deles. "E se o trono lhe pertencia por vontade divina?" Ela sentiu o chão girar por um instante. Duvidariam dela. Após tudo, a multidão começou a se formar ao redor do templo. O povo, confuso, murmurava. Muitos já não sabiam em quem acreditar. Ao anoitecer, Naisara se refugiou no aposento de seu pai. O velho respirava com dificuldade, entre suspiros e tosses. Ela ajoelhou-se ao lado da cama e segurou sua mão seca. "Pai, estou perdendo tudo. O povo, o controle, até a fé." E então, num sopro fraco, ele abriu os olhos pela última vez. "Não tema, filha. Você é o Egito." Essas foram suas palavras finais. O faraó morreu naquela noite.
sozinho, sem cerimônia, sem testemunhas. O povo não chorou, apenas se calou. E no silêncio da cidade ouviu-se um som longínquo, tambores. Os persas haviam chegado ao horizonte. Zamar entrou correndo no aposento. Senhora, a multidão está indo para o templo. Querem abrir a cripta. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Estava prestes a perder tudo. O povo, o poder, a verdade. E pior ainda, a memória de seu pai seria apagada pela mentira de um homem que, mesmo enterrado, ainda envenenava corações. Era o fundo do abismo, o momento em que até a areia parecia pesar demais. E naquele momento, Naisara pensou em fugir. A multidão já se reunia às portas do templo de Bastet. Eram dezenas, depois centenas. Homens simples, mulheres, soldados confusos, sacerdotes exaltados. Todos exigindo a abertura da cripta. Gritavam que Nacur deveria ser ouvido, que talvez ele fosse o verdadeiro herdeiro, que Naisara havia enlouquecido. Zamar, ofegante, voltou com os olhos assustados. Senhora, eles quebraram a primeira corrente. Não vamos conter por muito tempo. Naisara não respondeu. Estava de pé, imóvel, diante da porta do quarto do pai. Atrás dela, o corpo de Horemheb II já havia sido envolto em linho branco. O último verdadeiro faraó jazia em silêncio. E ela, a filha, era agora a última voz entre a verdade e a mentira. Mas, naquele instante, ela duvidava de si mesma. O povo a virava às costas. Os aliados hesitavam. E o homem que ela enterrara ainda respirava. Sentia que tudo estava perdido. Então Merit entrou. Nos braços trazia algo enrolado em panos antigos. Encontrei isto entre os escritos do quarto de Nacur, disse. Estava escondido no fundo de um baú. E acho que os deuses queriam que você visse agora. Naisara pegou o rolo e desatou com pressa. Era um documento selado com o símbolo de Darus, o general persa. E ali, entre promessas e assinaturas, havia mais. Um trecho escrito à mão. Assim que o velho morrer, Mênfis será minha. A princesa cairá como caiu a mãe. O Egito será entregue por dentro, e os deuses que fiquem nos túmulos deles. Ela leu e releu. Aquilo era a prova final. O desprezo de Nacur pela própria terra, o plano completo revelado. E o nome da mãe dela, um golpe ainda mais profundo. A mãe, murmurou. O que foi? Perguntou Merit. Ele envenenou minha mãe também, anos atrás, e eu nunca soube. Foi como se uma cortina caísse. A dor virou força, o luto virou fúria, a dúvida virou certeza. Naisara ergueu os olhos, caminhou até o centro do salão, vestiu o manto cerimonial do trono, prendeu o cabelo como sua mãe fazia e saiu pelas escadarias do palácio. Do lado de fora, o povo já empurrava a entrada do templo. Mas ao verem a princesa surgir entre os pilares, coberta com o manto real, algo mudou. Os gritos pararam. O tumulto silenciou. Ela ergueu o pergaminho. Aqui está, a voz verdadeira de Nacur. Leiam, escutem, e depois decidam se querem um traidor no lugar de um rei. Ela jogou o pergaminho no chão, onde os sacerdotes mais próximos puderam ler. Passaram o rolo de mão em mão e os rostos mudavam um a um. Yunep, o ancião que antes a confrontara, leu e caiu de joelhos. Perdão, princesa, nós não sabíamos. Mas ela não respondeu. Apenas caminhou até a entrada da cripta, onde a multidão a seguia em silêncio. Parou diante da grande pedra selada. Dentro desta tumba vive um homem que destruiu nosso exército, matou nosso faraó e quis oferecer o Egito aos estrangeiros. Ela olhou para todos. E mesmo assim, eu hesitei, porque fui ensinada que o amor é sagrado. Mas hoje aprendi que o amor, sem verdade, é prisão. Houve um silêncio profundo. E então, como se o próprio Nilo escutasse, o céu se abriu. E uma chuva leve caiu sobre Mênfis. Depois de meses de seca, o povo levantou os olhos. Alguns se ajoelharam.
Outros murmuraram: os deuses estão com ela. Naisara olhou para Zamar: não abriremos a cripta, deixaremos que os deuses julguem quem deve sair e quem deve apodrecer com as próprias mentiras. Naquela noite, Mênfis dormiu em paz pela primeira vez em muito tempo, e dentro da princesa algo se libertou. A culpa que a esmagava se foi, e no lugar dela, uma certeza. Ela era o Egito agora. Ao nascer do novo dia, Mênfis amanheceu diferente. O som dos sinos dos templos voltou a ecoar, como se os próprios sacerdotes, antes silenciosos, tivessem entendido o recado dos céus. A chuva fina da noite anterior lavara o chão do palácio, os telhados dos artesãos e os becos esquecidos da cidade. Mas o que precisava ser lavado agora era o espírito do povo. Naisara se isolou por 2 dias, não para fugir, mas para refletir. Enterrada com vida estava sua dor, sua ingenuidade, sua fraqueza, mas também parte de sua humanidade. E isso doía mais do que qualquer ferida. Sentia o peso das decisões. Ainda que tivesse vencido os que a traíram, não havia glória, apenas silêncio. Ela sabia que toda coroa é um fardo, e o trono, uma cadeira cercada por serpentes. Mas não havia tempo para luto. Mensageiros chegaram às pressas. Os persas se aproximavam. Com 2.000 homens, tropas leves mas bem armadas, comandadas por Darus, o mesmo que havia escrito as promessas a Nacur. O povo exigia ação, os soldados esperavam ordens. A cidade, agora livre de sua mentira interna, precisava enfrentar seu inimigo externo. Mas como? O exército de Mênfis fora desmontado. Restavam poucos arqueiros, alguns mercenários leais e camponeses dispostos a lutar por honra, mas mal sabiam empunhar uma lança. Naisara reuniu todos no pátio interno do palácio. Não temos números, não temos armaduras, mas temos algo que eles não têm: chão. Este chão, o nosso. Eles vêm marchando sobre areia que não os reconhece, e quando pisarem aqui, o Nilo os verá como intrusos. Silêncio. Depois um grito, depois aplausos. A cidade se uniu. Mulheres prepararam óleo fervente para as muralhas. Oleiros fabricaram lanças com madeira de barcos velhos. Crianças recolhiam pedras. Os sacerdotes que antes queriam abrir a cripta, agora oravam ao lado da princesa. E mesmo assim, a batalha parecia impossível. Na noite anterior à chegada dos persas, Mérite se aproximou de Naisara. Você não vai fugir, vai? Não. Eu vou morrer de pé se necessário, mas o Egito não se ajoelha. Ao cair da madrugada, os batedores voltaram. Estão próximos. 20 homens à frente. O restante virá ao amanhecer. Naisara subiu até a varanda do templo principal e olhou para o sul. Tochas acesas, sinal de aproximação. Ela fechou os olhos, respirou fundo e, naquele instante, sentiu algo. Um som baixo, um eco. Toque, 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 vindos da cripta. Abriu os olhos. Zamar estava ao seu lado. É ele? Sim, ainda vive. Ela ficou em silêncio. Deseja que abramos? Perguntou o servo. Não. Se ele resistiu até agora, é porque os deuses ainda têm planos, mas não serão os nossos. Naquela madrugada, os portões foram reforçados. Os arqueiros tomaram posição. E Naisara vestiu a armadura que fora de seu pai, ainda que larga em seus ombros. Estava pronta para lutar, para proteger seu povo, para honrar o nome que carregava. Mas nada a prepararia para o que estava por vir. Porque o verdadeiro inimigo não vinha apenas com espadas, ele trazia palavras e uma proposta que abalaria tudo o que ela acreditava. Os primeiros raios de sol tocaram as areias do sul, quando os persas surgiram no horizonte, marchando como uma serpente de ferro. Eram muitos, mais do que os batedores haviam contado. Vestiam armaduras reluzentes, com bandeiras vermelhas tremulando ao vento. Naisara os viu da muralha mais alta, o coração firme, as mãos seguras. Mas algo lhe dizia:
Aquela batalha não seria apenas com lanças. Do meio do exército inimigo, um cavaleiro avançou sozinho, carregando um estandarte branco. Pedia diálogo. Naisara ordenou que os arqueiros mantivessem posição, mas desceu. Sozinha, sem medo, cruzou os portões acompanhada apenas por Zamar. No centro do campo, frente a frente, ela encontrou Darus. Alto, pele bronzeada, olhos escuros e frios como metal. Seu sorriso era tão falso quanto as promessas que havia feito a Nakur. Não é princesa Naisara, ou que devo chamá-la de rainha? Ela não respondeu. Vejo que o Egito ainda resiste. Admirável, mas tolo. O Egito não resiste. O Egito vive. Vocês são os mortos, só ainda não perceberam. Ele riu baixo. Corajosa, como sua mãe, antes de sumir. Naisara sentiu o estômago virar, mas não demonstrou. Darus, então, tirou um novo pergaminho. Mostrou a ela. Era um tratado. Ofereço paz, em nome do grande rei da Pérsia. Você permanece no trono. Seu povo será poupado. Terá ouro, mantimentos, soldados, tudo o que quiser. Ela olhou o documento. Estava selado. Era real. E o preço? Perguntou. Seu joelho, a rendição e a abertura da cripta. Queremos o corpo de Nakur. Ele sabe segredos. Pode nos ser útil. O sangue dela gelou. Era isso. A última tentativa. O teste final. Aceitar a proposta significava paz imediata. Evitar mortes. Proteger os inocentes. Mas também traição à verdade. Traição ao pai. E pior, libertar o homem que quase destruiu tudo. Ela ficou em silêncio. Zamar sussurrou. Senhora, muitos morrerão se lutarmos. Ela fechou os olhos por um instante e então falou. Volte ao seu exército, Darus, e diga ao seu rei que o Egito jamais se curva. Você está condenando seu povo? Não, estou libertando suas almas. Ela se virou. Caminhou de volta sob gritos de ameaça. Horas depois, os persas atacaram. O chão tremeu, flechas cortaram o céu. O portão de Mênfis resistiu à primeira investida. Óleo fervente caiu sobre os invasores. As lanças improvisadas das mulheres fincaram carne estrangeira. Crianças levavam água aos soldados. E os anciãos oravam em voz alta. Era o Egito contra o esquecimento. No meio do combate, Naisara lutava como um soldado comum. Suas mãos sangravam, o vestido cerimonial manchado de terra e suor. E quando tudo parecia perdido, um som ecoou. Bum! Uma explosão de poeira ergueu-se ao redor do templo de Bastet. A multidão olhou para trás. A cripta havia se rompido, e do meio dos escombros, uma figura emergiu. Coberto de poeira, magro, com olhos fundos, Nakur estava vivo. E livre. A guerra congelou por um instante. E naquele momento, sob o céu manchado de fumaça e sangue, Naisara entendeu. A última batalha ainda não era com os persas, era com ele. O silêncio após a explosão era como um vazio nos ouvidos. Tudo parou. O som das espadas, os gritos de guerra, até os pássaros sumiram do céu. No meio da poeira, ele surgiu. Nakur, descalço, cabelos longos e sujos, pele marcada pelo tempo e pelo escuro da cripta. Mas os olhos ainda ardiam com o mesmo fogo antigo, o fogo da ambição. O povo assistia, sem saber se era um milagre ou uma maldição. Alguns recuaram, outros caíram de joelhos, atônitos. Os persas também hesitaram. Não sabiam o que fazer diante daquele homem que para eles era lenda viva. Naisara desceu da muralha, pisando firme. Cada passo era um fim de ciclo. Ao se aproximar, parou a poucos metros dele. Os dois se encararam por longos segundos. Tudo o que existia entre eles, amor, dor, culpa, desejo, traição, cabia naquele olhar. Você sobreviveu, disse ela por fim. Você me enterrou viva, respondeu ele com um sorriso fraco. Você matou tudo o que eu amava. Nakur olhou ao redor. Viu os corpos no chão, o fogo, a destruição. Eu sonhei com isso lá embaixo, no escuro. Vi este dia. Vi o povo me aclamando.
Vi você caindo. Ela tirou o colar quebrado do pescoço, o mesmo que ele havia lhe dado no passado, e jogou ao chão. Então acorde. O Egito já escolheu. Nacur, cambaleando, tentou avançar. Mas do meio da multidão, uma figura surgiu. Era Merit. Trazia em mãos a mesma carta dos persas, agora lida em voz alta diante do povo. Assim que o velho morrer, Mênfis será minha. A princesa cairá como caiu a mãe. O Egito será entregue por dentro. As palavras ecoaram como marteladas em pedra. Todos ouviram. Todos entenderam. Basta, gritou Naissara. Nacur parou, sabia. O povo não era mais dele. Vai me matar aqui diante de todos? Desafiou. Depois de me sepultar como um animal? Ela olhou para os lados. O povo assistia, os persas parados, o destino do Egito suspenso em um só momento. Então, Naissara levantou a mão e a abaixou. Não, eu não o matarei. O Egito o julgará. E se virou para o povo. Aqui está o homem que traiu nossa terra, que vendeu o trono, que fingiu amar para dominar. O que devemos fazer com ele? Um ancião se levantou. A morte é leve demais para quem devorou os vivos. Outro gritou, que volte para a cripta, mas desta vez, para sempre. Os gritos cresceram. A multidão se inflamou. Nacur tentou correr. Foi agarrado, amarrado e arrastado, não por soldados, mas por camponeses, por mães, por os que um dia o saudaram como salvador. A cripta foi selada novamente, com pedras maiores, com inscrições eternas. E desta vez, nenhum som saiu de lá. A guerra terminou naquele mesmo dia. Os persas, sem comando e vendo a resistência crescer, recuaram. Mênfis não caiu. Nos dias que seguiram, o corpo de Horemheb foi enterrado com todas as honras. As águas do Nilo subiram como um sinal dos deuses e os campos floresceram. Naissara não se declarou rainha, não construiu estátuas, não buscou adoração, apenas caminhava entre o povo, tocava os enfermos, ouvia os anciãos. E reerguia o Egito, com silêncio, justiça e firmeza. Um dia, diante do templo, uma criança lhe perguntou, Senhora, quem você é? Ela sorriu com olhos cheios d'água. Sou apenas a filha de um rei e a mãe de um povo. E naquele momento, o Egito renasceu com ela. Fim.